te oramos e te agradecemos desde já. Amém. Meus amados irmãos, graças e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico feliz de estarmos voltando a essa conscientização missionária em nossa igreja local. A gente sabe que o Senhor faz missões através das suas igrejas locais, e isso é muito importante. Eu passei 5 anos num seminário que inspirava e inspirava missões. Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste, onde passei 5 anos aprendendo sobre missões, tudo sobre missões. E eu fico feliz da gente voltar a essa consciência missionária, a esse apego missional que faz parte da obra do Senhor. Se você não levantou a mão quando a nossa missionária Lia perguntou se você iria para o avanço, eu não sei se será a mesma resposta ao término dessa mensagem. Eu não sei se a sua resposta será a mesma. Por isso eu quero convidá-lo para abrirmos as nossas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 10. Um dos profetas menor, Jonas, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 10. Livro de Jonas, capítulo 1, do 1 ao 10. Está entre os profetas menores, tá? Você faz assim: Oséias, Joel e Amós, Jonas. Certo? OJA, OJ, eita, Obadias. Foi a maneira de eu me lembrar no seminário, na época que eu paguei a disciplina de introdução bíblica. OJA, OJM, NHS, AZM. Uma maneira prática de memorizar todos os profetas pelas iniciais. Então, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Amém? Capítulo 1, irmã Marília. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: Que passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde,
e lancemos a sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugiam da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Senhor, graças te damos. Ó Deus, grande e temível Deus, tu, Senhor, que governa as nações, tu, Senhor, que inclina o coração dos reis e príncipes, assim como governa os rios para o seu leito, as águas dos rios para o seu leito. Ó Senhor, tu nos sondas e nos conheces. Tu sabes o quão fujão somos nós. Tu sabes quantas desculpas nós temos tentado levantar para fugirmos da tua vontade. Se apiede de nós, compadece-te de nós. Mas que o teu Espírito nesta noite use cada palavra nesta noite para alcançar os nossos corações. Senhor, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre a missão de Deus. A missão de Deus. Deus tem uma missão, irmãos. Esse é o tema do informativo que você recebeu nesta noite, que está escrito em latim: Missio Dei, a missão de Deus. Mas hoje eu me proponho exatamente a tratar sobre o tripé da natureza missionária. Este tripé está baseado na seguinte ideia: Deus é o promotor, o agente da missão. Deus é o provedor da missão. Deus é o finalizador da missão. A missão começa em Deus, através de Deus e termina em Deus. E aqueles a quem o Senhor comissiona não pode fugir da sua missão. Por isso, a missão de Deus pode ser resumida na seguinte frase: fazer-se conhecido. Pastor, qual é a missão de Deus? Deus ser conhecido. Tanto é que esse é o propósito principal do livro de Jonas. É mostrar que Deus ama as nações e sua salvação é para todos os povos. Deus é o personagem principal do livro de Jonas, pois o livro começa e termina falando em Deus. Deus é o agente da missão, o provedor da missão e o fim último da missão. Irmãos, a pergunta é: quem é Jonas? Mas antes de tratar de Jonas, eu quero tratar do propósito macro da salvação de Deus no Antigo Testamento. Deus é um Deus tão gracioso que ele resolve alcançar as outras nações. No seu plano eletivo, Deus escolheu Israel como sua nação eleita, como um povo de propriedade exclusiva. Isso está lá no livro do Êxodo, capítulo 19, versos de número 5, 6 e 7. Deus fez uma aliança com Israel, dizendo: vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês.
Eu farei de vocês um reino de sacerdotes. Vocês serão a minha nação peculiar, particular. Eu não terei outros povos. Vocês serão o meu povo. E eu serei o Deus de vocês. Mas dentro desse plano eletivo de Deus, havia também um propósito de Deus, que era alcançar as outras nações. E Deus então, dentro deste propósito, para se fazer conhecido, era necessário que Israel, o seu povo, o adorasse de maneira correta. Cultuasse de maneira correta. Para que as outras nações, vendo, procurassem saber quem é o Deus dos hebreus. E assim o Senhor fosse conhecido dentre as outras nações. O outro propósito desta aliança com Deus era Israel testemunhar. Através do testemunho de Israel, do temor ao Senhor, andando no caminho do Senhor, amando ao Senhor, obedecendo ao Senhor, as outras nações assim seriam também alcançadas. Mas Israel falha no testemunho da adoração, Israel falha no testemunho da santificação. Israel não ama a Deus, Israel não anda no caminho do Senhor, Israel não teme ao Senhor, Israel não obedece ao Senhor. Daí então, irmãos, Deus resolve enviar Jonas para que outra nação o conhecesse quem é o Deus de Israel. Deus não muda os seus propósitos. Havia no coração de Deus o propósito de alcançar outras nações. E sabe onde está isso? No capítulo 12, do verso de número 1 ao verso de número 3, no livro do Gênesis, quando o Senhor chama Abraão e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Deus tinha outro rebanho. Haviam outras ovelhas que ainda não havia sido alcançada. Para nós entendermos este propósito macro de Deus, nós conhecemos à luz das Escrituras 5 grandes potências da época: o Egito, os assírios, os sírios, a Babilônia e os filisteus. Eram nações, povos grandes, enormes, gigantescos, que Deus queria alcançar dentre esses povos, os seus eleitos que estavam lá. E através do temor de Israel na adoração e do seu testemunho de santificação, o Senhor queria ser conhecido. Mas Israel falha nessa missão. Mas o propósito de Deus permaneceu. Deus quer se fazer conhecido entre as nações. É diante disso agora que Jonas é comissionado. Jonas viveu num contexto, espiritualmente falando, extremamente caótico. Porque Jonas, ao que tudo indica, se ele é de fato o autor deste livro, conforme está descrito como filho de Amitai, lá no 2º livro dos Reis, no capítulo de número 14, no verso de número 25, há uma descrição desse Jonas, que é filho de Amitai, que surge exatamente no período do pior rei de Israel, um dos, Jeroboão II. Neste período estava havendo uma grande guerra entre a nação de Judá, o reino norte, que era o reino que estavam as 10 tribos, e estava exatamente entre os sírios, uma briga ferrenha. E é neste cenário que Jonas surge, de total calamidade espiritual, onde Jeroboão II havia seguido os passos de Jeroboão I. Assim que o reino se dividiu em 931, com a morte de Salomão, Jeroboão I levantou 2 bezerros de ouro, dizendo: este é o Deus de vocês. Ninguém desce para Jerusalém para cultuar o Senhor. Este é o Deus que tirou vocês do Egito. E Jeroboão II segue as mesmas práticas de Jeroboão I. A nação de Israel está totalmente afundada na idolatria. De maneira que é neste cenário que Jonas surge.
Não havia naquela época nenhum vislumbre de esperança. Não havia nenhuma esperança de dizer assim: nós vamos sair da idolatria, nós vamos ser alcançados por um rei que vai ser fiel, que vai temer ao Senhor e que vai andar no caminho do Senhor. Não havia essa esperança. Eles não tinham essa esperança em seu coração, porque Jeroboão II seguiu os mesmos passos de Jeroboão I, levou o povo à idolatria. E Jonas surge nesse período. Mas observe, irmãos, que Jonas, surgindo neste período, é comissionado para uma outra missão. É exatamente aqui que surge a missão de Deus. Deus é o agente da missão. Enquanto que Nínive, que era uma grande potência na época, a capital dos sírios, estava Judá com medo agora. Estava Israel com medo da invasão dos sírios. Isto era aproximadamente o ano de 783. Quando o Senhor chama Jonas, no meio de um cenário caótico espiritual, de uma crise espiritual, de um cenário de panteão de deuses. Israel, o reino norte, estava afundado na idolatria. Deus levanta um profeta. Sabe o que isto quer dizer? Que mesmo em meio a um cenário caótico, Deus tem os seus remanescentes. Deus é o agente da missão. É dentro deste cenário que nós vamos agora para o verso 1, quando o texto diz, para quem chegou agora, Jonas, capítulo 1, verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A pergunta que talvez você pudesse pensar e fazer: o que é que Deus tinha a ver com Nínive? Deus não poderia deixar Nínive para lá, se afundar na idolatria, se afundar nos seus pecados. O que é que Deus tem a ver com Nínive? Quais são os propósitos de Deus para Nínive? Por que que o Senhor não entregou Nínive às suas próprias paixões? A razão é simples, e a resposta também. Porque Deus amava os eleitos que estavam lá. Ainda havia os eleitos de Deus naquela cidade. Estão lembrados do clamor de Sodoma e Gomorra? Se tiver 50, eu preservo. 45, eu preservo. 35, eu preservo. Se tiver 5, eu preservo. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Numa época de calamidade espiritual, de crise espiritual, Deus suscitou um profeta. Mas, irmãos, para Jonas, que conhecia a cidade dos ninivitas, uma cidade em termos de guerras totalmente forte, uma grande potência. E neste período, pasmem, os ninivitas haviam dominado a Babilônia. Era uma das maiores potências da época. E é neste período que Deus chama Jonas e diz: você vai até a cidade de Nínive. Posso ilustrar isso aqui para você? Você, de repente, torcedor fiel do Santa Cruz, fazendo parte da maior torcida de Pernambuco, a Inferno Coral. E de repente Deus te chama lá naquele grande clássico, que foi agora, no último, foi ontem, não foi? O clássico. E de repente Deus te chama e diz assim: você vai lá no meio da torcida jovem e vai dizer para eles: vamos cessar as brigas e fazer a paz. Você teria coragem? Agora tinha aqui com a camisa do Santa Cruz. Você teria coragem? Já imaginou? É mais ou menos isso, gente. Essa é a ilustração mais próxima. Essa é a ilustração mais próxima para nós entendermos por que que Jonas não foi para Nínive e foi para Tarsis.
Mas a outra ilustração, que talvez o time de Santa Cruz Esporte não seja a sua área, você é um crente bem religioso e diz que jogo é coisa do inferno, tudo bem. Mas de repente você é um tenente coronel ou alguém da área da polícia militar e Deus te chama para você ir lá na pior comunidade do Rio de Janeiro, chegar lá vestido com seu fardamento cheio de estrela no ombro e dizer assim: vamos parar as guerras. Chega de tiroteio, vamos promover a paz, entregue as suas armas. Você teria coragem? Na Rocinha, pronto, na Rocinha. Você teria coragem? Hein? Essa é a ilustração, gente. Deus chama Jonas porque Deus deixou bem claro: a malícia de Nínive subiu até a mim. Para Jonas, aquela era uma missão que confrontava profundamente não só o pavor e o medo dos ninivitas, mas o seu nacionalismo e a sua cosmovisão ideológica salvífica. Porque, como sendo um hebreu, havia no coração de Jonas a ideia de que Deus não tem outros povos. Deus só tem um povo, que somos nós, os hebreus. Nós somos a nação de Deus. Deus não tem outra nação. Deus não quer outra nação. Isso não foi um problema só na cabeça de Jonas, não. Esse foi um problema também na cabeça de Pedro, lá no capítulo 10 do livro de Atos. Quando o Senhor disse para Pedro: Pedro, não adianta você querer tornar impuro aquilo que eu tornei puro e santo. Você vai ter que ir até a casa de Cornélio. Cornélio era um gentio, um homem temente, um homem que dava esmola, mas faltava o coração de Cornélio ser transformado. Então essa visão nacionalista de salvação era muito forte na mentalidade judaica. E Jonas tinha isso em mente, dizendo: não, Deus não vai salvar ninguém daquela cidade. Deus não quer ninguém daquelas cidades. Eles são terríveis. Eles são assassinos. Para vocês terem ideia, nos portões das entradas da cidade de Nínive, eles arrancavam as cabeças dos seus inimigos e penduravam nas entradas dos portões da cidade. Os corpos eram colocados, empaletados e queimados vivos para acender a noite. Quem está disposto aí? É por isso que Jonas diz: essa missão é muito difícil. Não é só o medo, não é só a sua visão nacionalista de salvação, mas é a falta de coragem. Mas observe, irmãos, observe que ele prefere fugir para Tarsis a se render à vontade missiológica de Deus. Havia um propósito de Deus para Nínive. Há um propósito de Deus para as nações. Quando o Senhor diz: dispõe-te, Jonas de fato se dispôs, mas para fugir. O Deus que é o agente da missão, ele também é o provedor da missão, de maneira que seus propósitos serão bem-sucedidos. Deus não é apenas o agente da missão, quando diz dispõe-te, mas Deus também é o provedor da missão, porque ele deu a Jonas todos os recursos necessários. É Deus, irmãos, quem provê os recursos necessários para que a sua obra avance, para que os seus objetivos sejam concretizados. Observe comigo o verso de número 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis. Observe o final do verso 3. Para onde, irmãos? Para longe da presença do Senhor. Irmãos,
Jonas gastou tudo que tinha para não ter que se engajar na missão na qual não acreditava. Jonas não queria que Deus salvasse os ninivitas. Jonas não queria que lá a salvação chegasse. Jonas não queria que Deus perdoasse os pecados dos ninivitas. Jonas queria que eles vivessem entregues às suas próprias paixões, às suas próprias idolatrias, os seus pecados. Essa era a intenção de Jonas. É por isso que ele pega o primeiro navio ao chegar na cidade de Jope e ele foge para Tarsis. Sabe o que me chama a atenção? É que de Jope para a cidade de Nínive era um percurso de 800 quilômetros. A geografia bíblica diz que de Jope para Nínive, 800 quilômetros. Sabe o que foi que Jonas fez? Foi para Tarsis, o outro lado do mundo. Percorreu 3.000 quilômetros. É como ir daqui a São Paulo. 3.000 quilômetros. Jonas fugiu da presença do Senhor. Sua opção era exatamente essa, irmãos. Ir para o fim do mundo. Tarsis não estava apenas no fim do mundo, mas na direção oposta de Nínive. Enquanto que Nínive ficava ao leste da Palestina, Tarsis ficava ao oeste. Jonas, em outras palavras, estava querendo dizer: não, Senhor, quanto mais longe eu estiver, melhor. Jonas não queria apenas afastar-se de Deus, mas caminhar exatamente em total oposta ou oposição à vontade de Deus. Jonas não queria só se distanciar do Senhor. Ele não queria que a decisão de Deus, os propósitos de Deus fosse alcançado. Na sua tentativa de fugir, irmãos, Jonas descobre que tudo estava dando certo. Observe, com o dinheiro da passagem em mãos, talvez Jonas tenha sentido o maior alívio da sua vida, dizendo: nossa, que bênção! Pelo menos o dinheiro da passagem eu tenho. Eu vou para longe de Deus, eu vou para longe da presença de Deus. Vai dar tudo certo em minha vida. Eu tenho certeza que quando eu chegar na cidade de Tarsis, Deus não vai mais se lembrar de mim. Deus tem outros profetas. Deus levantará outros e outros cumprirão a missão. Vocês acham que isso não permeava o coração de Jonas? Deus tem Amós, que era contemporâneo de Jonas. Deus vai levantar Amós, eu tenho certeza. Deus se esquecerá de mim, porque eu estou em Tarsis. Deus não vai percorrer 3.000 quilômetros e se lembrar de mim. Deus não está nem aí para mim, para a minha vida, porque, afinal de contas, eu estou ao extremo do que Deus quer. Eu estou em Tarsis. Nínive está do outro lado do mundo. Deus não vai me achar. Deus não vai vir atrás de mim. Eu tenho certeza que eu estou não só longe de Deus, mas também longe da sua visão. Deus não vai me alcançar. Irmãos, ele achava que encontrando um navio para ir para o fim do mundo, Deus não lhe encontraria. Mas de repente, diz o verso de número 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Deus achou Jonas. Deus achou Jonas. Deus achou Jonas.
Deus é o promovedor da missão e ele cumpre os seus propósitos. De repente, os então bem-sucedidos planos de Jonas são confrontados, irmãos, pelo pior de todos os oponentes. Sabe quem? O amor apaixonado de Deus pelos gentios. Por incrível que pareça, Deus amava os ninivitas. E é esse amor que leva a Deus a soprar um grande vento, agitando as águas do navio que estava indo para Tarsis. Parece irônico. Como assim, pastor? Deus amar os ninivitas, povo perverso, povo rebelde, de coração duro. Foi isso que levou Deus a ir ao encontro de Jonas. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Porque lá estão as ovelhas que fazem parte do rebanho que ainda não estava dentro do aprisco. Deus tem os seus propósitos. Deus tem os seus planos. E era exatamente isso que Jonas não entendia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, e eu tenho a plena certeza que você sabe de cor e salteado. Não pense que você vai escapar do Senhor. Não pense que usando os recursos de Deus você vai escapar do Senhor e dos seus propósitos. Não adianta ir para Tarsis, Deus vai lhe encontrar no meio do caminho. Não adianta eu e você tentarmos fugir de Deus, Deus vai nos encontrar. Ninguém foge de Deus, e muito menos da missão que Ele confiou. Saiba de uma coisa, nenhuma fuga é para sempre. Deus vai lhe encontrar no meio do caminho. É interessante como nós somos como Jonas. Nós tentamos nos auto-justificarmos. Ah, Senhor, estou trabalhando tanto, meu Deus. Ai, meu Deus, eu estou quase tendo um burnout, Senhor. Deus lhe chamou, você trabalhando mesmo. Deus não tem acordo com preguiçosos. Inclusive, em Provérbio, ele ensinou, vai trabalhar, preguiçoso. Toma como ilustração a formiga. Toma como exemplo. Deus lhe chamou com o seu trabalho, com suas cargas horárias. Ele não está preocupado com a quantidade de hora que você trabalha. Ele quer que você cumpra a missão dele. Nós muitas vezes tentamos nos auto-justificarmos diante de Deus. E nós achamos que Deus está... Oh, nossa, meu filho, bichinho coitado, está quase tendo estresse pós-trabalho. Meu Deus, eu estou tão preocupado com você, meu filho. Ah, nossa, sua carga horária é tão pesada. Verdade, filho, verdade. Eu vou lhe dar um diazepam para você dormir 3 dias. Não adianta tentarmos procurarmos justificativas para fugirmos da missão que Deus confiou a nós. Não adianta arrumarmos desculpa, Deus vai nos encontrar. Não adianta fugir, Deus vai pegar você. Jonas é um exemplo disso. Deus vai encontrar você no meio do caminho, meu irmão. Deus vai encontrar você no meio do caminho. Isso não foi só com Jonas. Foram com todos aqueles que tentaram fugir da presença de Deus, da vontade de Deus, dos propósitos de Deus. Você sabe o que Deus tem para você e com você e através de você. Isso não é para aumentar o seu ego, não. Isso é somente para dizer a você que o Senhor lhe chamou para uma missão. E de uma forma ou de outra,
ele vai cumprir o propósito. Porque ele é o promovedor da missão. Meus irmãos, é irônico o texto, porque por mais que Jonas tentasse fugir de Deus, da presença de Deus, Jonas cai mesmo num ciclo de oração. Jonas cai mesmo no meio de um ciclo de oração. O que está acontecendo? As águas estão agitadas. Eles se reúnem agora para quê? Para clamar aos seus deuses. Cada um está orando aos seus deuses. Está lá no verso de número 6. Enquanto Jonas dormia no porão, enquanto Jonas estava aparentemente, entre aspas, sossegado, tranquilo, dormindo um sono, há versões bíblicas que diz que ele roncava. A NIV, em inglês, diz que Jonas roncava. Será que ele estava em paz, bicho? Eu sei que tem crente que é uma luta. Ele comeu, sentou, roncou. Mas a ideia da narrativa, do texto, do autor, é chamar a nossa atenção dizendo que ele estava tão em paz consigo mesmo, que ele chegou a deitar, dormir e roncar. Deus vai pegar você com ronco e tudo. Jonas vai parar no meio de um ciclo de oração. Verso de número 6 diz que cada um estava clamando aos seus deuses. E a tempestade continuava. A tempestade continuava, a tempestade continuava. Todos estavam aterrorizados, dizendo: alguém aqui no meio de nós. Nós já rogamos a todos os nossos deuses e não há uma solução. Nós não estamos vendo resultados. Tem alguém aqui. E de repente, o mestre do navio foi até o porão e encontrou Jonas e disse: só tem você. Clame ao seu Deus. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Porque nós já rogamos a todos os tipos de deuses que existem. E nenhum deles cessou as águas. Até que Jonas não podia mais se ocultar. E disse: realmente, eu tenho fugido do meu Deus. Observe, irmãos, que coisa extraordinária. E o próprio Jonas faz questão de destacar isso. Antes da mensagem de Deus chegar a Nínive, a missão de Deus começa os seus primeiros passos dentro do navio. Isso é que é extraordinário. Porque veja que coisa extraordinária. Se ele sai de Jope e vai direto para Nínive, Deus alcançaria os que estavam no navio? Não. Possivelmente não. Mas os nossos erros e atropelos, eles são tão grotescos que Deus se utiliza para manifestar a sua glória. A gente tenta fugir de Deus soberanamente. Até as nossas próprias cegueiras espirituais servem como instrumento da glória de Deus. Dentro do navio, o Senhor está sendo glorificado. Deus está sendo reconhecido. Veja comigo o que o texto vai dizer. E ele respondeu: sou hebreu. Verso 9. E temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Eles ficaram atemorizados, dizendo: como é que você faz isso, Jonas? Como você faz um negócio desse? Eu me lembrei de um pastor da internet. Eu não sei se vocês já viram, um pastor fortezinho. E alguém faz uma pergunta a ele, na caixa de pergunta, né? E ele diz: que é isso, varão traficante? Tu quer dar o dízimo do tráfico? Vocês já viram esse? Pronto. Parece que havia uma caixinha de pergunta lá na época.
e disseram assim: que é isso, varão? Como é que tu foge do teu Deus? Como é que tu tenta se ausentar daquele que é o Senhor sobre os céus e a terra? Como é que você tenta fugir daquele que tem o governo soberano sobre todas as coisas? Veja que mensagem extraordinária Deus está trazendo para todos aqueles que rogaram os seus deuses. Em primeiro lugar, Ele é o Senhor dos céus e da terra. Em segundo lugar, Ele tem o domínio sobre toda a criação. Não há nada que fuja do domínio soberano de Deus sobre todas as coisas que foram criadas, pois afinal de contas, todas elas foram criadas para a glória de Deus. O evento de Jonas é semelhante ao evento de quando Jesus estava no barco, juntamente com seus discípulos. Eles temerosos porque as águas solapavam o barquinho a ponto de quase afundar. E eles chegaram desesperados, dizendo: Senhor, salva-nos, socorre-nos. Não estás vendo, Jesus, que nós estamos aqui? Nós vamos afundar. E o Senhor se levanta e diz: emudece-te, ó mar, e acalma-te, ó tempestade. E a narrativa dos evangelhos vai dizer: e houve bonança. Tudo voltou à sua normalidade. Não foi nada demais. Foi simplesmente a criação atendendo a voz do Criador. E aqui agora, Deus está agitando as águas, porque Ele quer falar. Quando Deus quer falar, Ele agita a criação. Ele move os céus e terra, porque foram criadas para a sua testemunha. Meus irmãos, nossas justificativas não convencerão o Senhor nosso Deus. Nós não vamos fugir de Deus por muito tempo. Quanto mais arrumamos desculpas ou justificativas, dizendo não estou fazendo a obra por causa disso ou por causa daquilo, Deus diz: eu é que sei o pensamento que tenho acerca de vós. Não adianta. Nós não vamos muito longe. O Senhor vai nos pegar. Até que a sorte é lançada e o azar é de Jonas. Descobre-se que o homem de Deus era a causa primária daquela desgraça. Sua vida atrairá maldição sobre todo o grupo. Veja que coisa terrível. Por causa de Jonas, todo o grupo está sofrendo. Mas de repente, irmãos, o Senhor, que não é apenas o agente da missão, o promovedor da missão, mas também aquele que leva a missão a um propósito final, Ele sabe onde alcançar. Deus não é apenas o agente. Deus não é apenas o promovedor. Deus também é o fim último da missão. E Ele cumprirá os seus propósitos. Diz a narrativa, continuidade do capítulo 1, que depois das águas agitadas, e elas, depois de agitadas, Jonas confessa o seu pecado, confessa o seu erro. E eles disseram: nós precisamos de uma solução, porque nós precisamos seguir a nossa viagem. E o que é que acontece? Jonas disse: eu sou o culpado. E qual é a solução? A gente vai ter que te tirar do barco. E lançaram Jonas para fora do barco. E diz a narrativa que um grande peixe engoliu Jonas. Deus sendo o finalizador da missão, Jonas reconhece isso no ventre de um grande peixe. Veja comigo agora o capítulo 2, verso de número 9. Capítulo 2, verso de número 9. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. E que voltei. O que voltei
pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Esse é o tema central do livro de Jonas. Ao Senhor pertence a salvação. Do ventre do grande peixe, Jonas clama ao Senhor dizendo: eu não tenho como escapar da tua vontade. É o Senhor quem quer salvar os ninivitas. Meus irmãos, o grande ensinamento do livro de Jonas é que Deus aceita também os gentios. E Deus quem toma a iniciativa da reconciliação consigo mesmo. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Jonas sabe muito bem disso, pelo menos agora. Os gentios estavam separados da comunidade de Israel. Foram também chamados para fazer parte da igreja do Deus vivo. Jonas reconhece que Deus tem outro povo e lá ele quer alcançá-los. Sabe, irmãos, é dentro do grande peixe que Jonas descobre a vontade de Deus. Ao Senhor pertence a salvação. Nós precisamos entender, como disse Jesus, eu ainda tenho outras ovelhas que não estão dentro do aprisco. Existe um povo que Cristo quer salvar. E Ele quer nos usar como seus instrumentos para alcançar não somente as nações, mas Carpina, Pernambuco, o Brasil, a Europa e todos os continentes. Mas o que é que nós aprendemos e podemos levar para casa nesta noite? A primeira lição que nós podemos levar para casa nesta noite é que Deus tem um propósito soberano salvífico para todas as nações. Lá estão espalhados os eleitos de Deus que fazem parte da igreja invisível. E nós precisamos despertar, precisamos acordar. A necessidade de missões é urgente. E até quando vamos ficar acomodados? Talvez o seu campo missionário não seja a Europa, mas seja a sua própria sala de aula na faculdade. Nós estamos perdendo o foco e o propósito de Deus nos chamar. Eu vejo a luta desgarrada, desbravada de muitos jovens, porque o sonho é tirar a maior nota de redação, acima de 800. Vocês observam a grande guerra que há nas mídias sociais. Redação nota 1000, redação acima de 900, redação acima de 800. Venha fazer a melhor redação do mundo. E nós estamos vendo as salas de cursinhos, de pré-ENEM, de preparatórios lotadas, enquanto os seminários teológicos esvaziando. Cadê os vocacionados? Será que Deus não está despertando mais pessoas para missões? Observem, essa não é uma culpa propriamente dita dos filhos, mas dos pais que foram secularizados. Nós fomos secularizados. Observe que os nossos corações estão totalmente inclinados para isto. E este é o maior prêmio nosso hoje, colocar os nossos filhos na universidade pública. Mas será que nós não paramos para pensar? E se Deus inclinar o coração dos nossos filhos para missões? Nós vamos barrá-lo? Tem pais que se o filho disser, pai, eu quero ser missionário, ele está repreendido, rapaz. Eu sei. E não estou dizendo que isso é pecado, me entendam. Mas o nosso fim último é a glória de Deus. Você pode também ser um missionário na sua universidade. Agora faça isso para a glória de Deus.
Porque é triste, é vergonhoso ver jovens que lutam, a igreja ora, intercede. Quando ele chega na universidade, com 6 meses, vira ateu. Vira ateu. Abraça o animismo. Começa a abraçar as plantas lá na universidade. Está doido, rapaz. Começa a abraçar as ideologias freudianas. Cuidado com esse comportamento, criança. Para, meu irmão. Tu foste colocado na universidade para uma missão. Lá é o teu campo, lá é a tua Nínive. Lá é o lugar onde Deus será glorificado através da sua vida. E se você não estiver cumprindo esse propósito, eu quero te dizer, Deus vai pegar você no meio do caminho. Pastor, oração imprecatória? Não, não é oração imprecatória. Ainda não. Se Deus te levou para a universidade, é porque lá é o teu campo missionário. E não negligencie isso. Faça com zelo, com coragem, com convicção. Lá é o seu campo missionário. Lá é o lugar onde Deus quer lhe usar para alcançar outras vidas. E por que não outras nações? É lá que começa o seu campo. Mas também nós precisamos olhar para o texto de Jonas e extrairmos outra lição. Que nós não podemos fugir por muito tempo do Senhor. Não adianta arrumarmos desculpas. Sabe por quê? Porque aquele que nos sonda e nos conhece, ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar e esquadrinha os nossos pensamentos. Ainda que a palavra nos venha à boca, ele já sabe. Ele é o único que é eterno. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Todos os nossos dias estão escritos e determinados no livro dele. Então não adianta tentarmos arrumarmos desculpas para não nos envolvermos na sua obra, no seu reino, naquilo que ele nos comissionou para fazermos. Deus não está preocupado se você trabalha muito ou pouco. Ele lhe chamou trabalhando. Deus não está preocupado se você está cansado. No domingo de manhã, ele diz: 6 dias trabalharás e no 7º descansarás de todas as tuas obras. E o dia do Senhor é o dia da feira da alma. É o dia das obras de misericórdias. É o dia do Senhor. Não adianta, irmãos, tentarmos fugir de Deus. Ele vai nos encontrar. Não coloque desculpas dizendo: eu não tenho capacidade, Senhor. Sim, é exatamente isso. Nós usamos um adágio muito prático dizendo: Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os seus escolhidos. Quem nos prepara é Deus, irmãos. Quem nos capacita é Deus. Quem nos dá as ferramentas necessárias é Deus. Quem nos dá os recursos necessários é Deus, é o Senhor. É Ele quem é o promovedor de missões. Por isso que missões começam em Deus, através de Deus, e é para a glória de Deus. Nós não vamos por muito tempo ficar longe do chamado do Senhor. Portanto, é bom pensarmos, refletirmos, pastorear os nossos corações para esse entendimento da urgência do trabalho missionário. Ah, pastor, eu não quero ir para a Europa. Não, eu não sei, eu não gosto nem de andar de avião. Somos 2. Mas em Carpina é o teu campo missionário. Carneiro Leão, Bairro Novo, Três Marias, Florestinha, Cajá e assim sucessivamente. Precisa ir para muito longe não. Tem coragem de andar de mototáxi não? Vai andando. É bom para perder gordura. É bom para o coração. Sabe o que foi que Deus fez com Jonas? A baleia vem, o grande peixe, joga ele em Jope. Não levou para Nínive não,
que lá em Nínive, geograficamente falando, não tinha nem rio, nem mar. Deixou ele em Jope. De Jope ele foi andando até Nínive. Queimou não as gordurinhas. 800 quilômetros a pé. Meus irmãos, que o Senhor pastoreie os nossos corações. Que nós possamos acordar para a urgência que o Senhor tem. O Senhor nos chamou com uma missão. Porque Ele é o agente de missão. Ele é o promovedor da missão. Ele é o fim último da missão. A missão começa em Deus, por meio de Deus e para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude e continue nos encorajando. Faça isso. Ore a Deus dizendo: Senhor, eu tenho falhado na missão. Você, jovem, que está na escola, no ensino médio, talvez no Fundamental 2, os nossos adolescentes de 11, 12 anos, você está fazendo o que na escola? Você acha que Deus levou para lá só para você aprender português, matemática, geografia, foi? História, iniciação científica? Deus levou você lá para que você seja um agente de Deus na sua escola. Você que acabou de arrumar um emprego, não vá pensando que Deus abriu essa porta porque você é bonitinho, não. Ou precisa de um salário, não. Deus abriu esta porta para que você seja um agente de Deus onde você vai trabalhar. Precisamos nos conscientizar disso. O Senhor tem uma missão. Ele quer alcançar os povos. Ele quer alcançar os seus eleitos onde quer que estejam. E Ele vai fazer isso. Porque a vontade de Deus é perfeita. E Ele cumpre os seus propósitos. Amém, irmãos? Vamos orar. Eu creio que essa mensagem vai permear seu coração no decorrer destes dias. E domingo que vem nós vamos voltar a esta pergunta que a missionária Lia fez. E eu espero que você reflita sobre isso. Espero que você reflita. Depois da oração, nós vamos orar pelos aniversariantes e eu já quero convidá-los aqui na frente, o nosso irmão João Marcos.